Programa Memórias Botucatu está aqui no Estúdio Paiol, na casa do Benedito José Gamito. Ele que é amante das histórias em quadrinho, dos filmes antigos, e ele vai contar um pouquinho dessa história para você, telespectador. E vocês vão se deliciar com um programa maravilhoso com o Dito Gamito. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E aqui comigo o Dito Gamito, ele que é proprietário do Estúdio Paiol, né? Essa maravilha aqui em Botucatu, na Vila Maria, não Dito. Mas que prazer imenso estar aqui num estúdio maravilhoso, e você vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Bom, nossos cumprimentos aos telespectadores da TV Alfa, exato. Ao Nenê Bueno, nosso grande amigo de longa jornada, colega na política, colega no dia a dia. Olha, o Nenê, eu sou admirador seu de carteirinha, sou fã de carteirinha, porque você realmente tenta resgatar aquilo que foi belo, aquilo que é lindo aqui na cidade de Botucatu. Agora, eu procuro fazer o mesmo. Aqui é o Estúdio Paiol, porque eu sou fã de cinema, eu desde criança eu brincava de fazer cineminha, e também eu tinha um paiolzinho de milho, onde eu fazia brinquedo com meus coleguinhas. Já com 7 anos de idade, já estava brincando de fazer o cineminha da vela, ou banquinha de gibi, ou cirquinho, com a criançada aqui da Vila Maria. Quer dizer que essa tradição vem desde lá de garotinho já. E quem eram os amigos seus de infância dessa época? Eu posso cometer alguma injustiça, não nomear alguém. Mas eu tinha o Anísio Tobias, a família Masquete, os irmãos Masquete, Jair, o Sérgio, o Cláudio, o Hélio. A gente tinha o Dito Santa Rosa, tinha o Ariovaldo de Credo, tinha ali o Davidson Alves. É um pessoal que hoje frequenta o cinema aqui, a dona Wanda, que mora aqui na rua de cima, Wanda Paulette. Eu vou cometer injustiça com alguém, esquecendo alguém. Mas esse povo que vem hoje aqui no Estúdio Paiol, eles curtiam isso com a gente quando a gente era criança. Mas o importante é lembrar o seguinte, que o Estúdio Paiol não é só cinema. Aqui não é um cinema profissional, não é um cinema público para ganhar dinheiro. É um local em que a gente curte um hobby. É fechado, não tem fim lucrativo, não é fim político. É apenas um local onde reunimos uma vez por semana, nas terças-feiras, para assistir filme antigo, para mostrar gibi antigo, revista antiga, revista de cinema, revista em geral. Quem quer fazer pesquisa escolar vem aqui. Olha, isso tudo não pode ficar na minha mão. Futuramente isso aí tem que passar para o município. Esse é meu principal objetivo. Então vamos começar hoje não falando de cinema. Num outro programa a gente fala de cinema. Hoje a gente vai falar de história em quadrinho, que é uma das minhas maiores paixões. E você estava contando pra gente que você tem aí um gibi que é uma lenda, né? E esse gibi é uma curiosidade muito grande, não só para o público botucatuense, mas para todo o Brasil e o mundo, né, Gamito? Não, a gente quando fala em gibi raro, assim, muita gente está ouvindo e fala, isso deve valer milhões. Não vale nada, é papel velho e que vale um valor sentimental. Agora, quando você está no meio de colecionadores, que é raro hoje, dessa faixa etária minha, eu tenho 65 anos, não vai encontrar gente que curta isso daí. Então isso daí é uma paixão limitada hoje. Se eu falar para você, no Brasil inteiro, nós não vamos encontrar 100 colecionadores de gibi antigo. Agora, que lê gibi, sim, milhares leem gibi, mas gibi antigo do meu estilo é pouquíssimos. Então o valor
cultural é muito importante pela antiguidade, o valor curioso pela antiguidade, são verdadeiros museus. Então são peças que não vão ser comercializadas e sim colocadas em museu, porque é difícil de ter essas coisas hoje em dia. Então eu tenho um gibi, a primeira edição do Fantasma original de 37, essa é a mais rara que eu tenho, ela é muito assim, ela foi feita, quando saiu em 37, eram 25, das 25 restaram 5 só. E os primeiros gibis saíram no ano de 37? É por aí, 34, 37, eu já vou contar a história para você ali direitinho. Então daqui a pouquinho a gente vai lá dentro, eu vou mostrar para você como evoluiu o gibi. O nosso programa, Nenê, vai ter uma parte assim diversificada. Primeiro, eu vou localizar a origem do gibi e o formato do gibi. É importante o público entender bem, o formato. Ele começa grande e vai diminuindo. Depois, a gente vai focalizar a temática, os temas que são desenhados ou roteiristas que colocam as histórias. São muitas, diversas histórias diferenciadas de todos os gêneros. A relação do gibi com o cinema existe muita, ou do cinema para o gibi, ou do gibi para o cinema. O fato é que existe muito forte cinema e gibi. E uma terceira coisa, curiosidades. Olha, se eu for falar em curiosidades, o seu programa tem 40, 50 minutos, a gente ficaria a noite inteira e não acabaria de falar as curiosidades que eu tenho da história em quadrinho. Então vamos ver toda essa curiosidade, toda essa história linda que você tem. Hoje o programa Memórias Botucatu só vai resgatar gibi. E eu quero cumprimentar o Moacir Bernardo, que para mim é novidade, ele está fazendo o cameraman aí, e o Moacir também é frequentador aqui do Estúdio Paiol. E sempre que tem um gibi antigo, o Moacir traz para a gente. Um abraço, Moacir. Gamito, eu gostaria de perguntar para você, uma curiosidade minha e talvez de muitos telespectadores, como é que iniciou, como é que foi criado o primeiro gibi? Bom, o gibi, se a gente for analisar bem profundamente essa história, tem origem nas cavernas. O homem da caverna já fazia história em quadrinho. Todo mundo sabe que o homem da caverna, ele desenhava na parede das cavernas. Isso chama, hoje, pelos arqueólogos, inscrições rupestres, que na verdade não estava escrito, estava desenhado. Então, se o homem ia fazer uma caçada, ele desenhava. E tinha uma sequência. Ele começava atacando o bicho, até ele matar o bicho, até pôr no fogo o bicho, ele desenhava na parede das cavernas. Uma guerra dele, dos homens primitivos, já era também desenhada. Se você for para a Idade Média, a Igreja Católica faz a Via Sacra, quer dizer, a caminhada de Jesus em direção à cruz. Cada quadrinho daquele tem uma sequência. Então, direta ou indiretamente, isso foi uma história em quadrinho. A paixão de Cristo mostrada em quadros. São 13 quadros, se eu não me engano. Isso, 13, 12 estações, mais uma força lá quando Cristo ressuscita. Então, desde a prisão de Jesus até a ressurreição, em quadrinho. Quer dizer, parece incrível. Todas as igrejas católicas têm esse desenho. Era a maneira que eles criavam, retratavam naquela época. Exatamente, quer dizer, ninguém estava fazendo uma história em quadrinho de propósito, mas estavam fazendo uma tentativa usando quadrinhos, usando fotos, desenho, era mais desenho, porque não tinha câmera fotográfica naquela época. Então, voltando nessa linha de histórica, a gente tem um registro na França, não tem o nome do desenhista, não tem porque não foi fornecido. Alguém fez um desenho de 4 quadrinhos tentando formar uma historinha e publicou num jornal. E aí, lá por volta de 1780 e pouco, século XVIII, alguém tentou fazer uma história em quadrinho para ilustrar uma situação. E o nome você não sabe dessa pessoa? Não, não temos. Se eu tivesse, eu poderia fornecer aqui. Mas é 780, mais ou menos. Mas o gibi, como a gente está acostumado a falar, a história em quadrinho, a gente tem um registro muito forte. O cinema surgiu com os irmãos Lumière em 1885, quando eles fizeram o movimento, quer dizer, a imagem que era parada da fotografia, do negativo da fotografia, foi jogado numa película e fez a movimentação. Isso em 1885. Em 1886,
Só que os Lumieres eram franceses. Em 1886, lá na Alemanha, um grupo de desenhistas criou 2 meninos chamados Sobrinhos do Capitão, em alemão Hans e Fritz. Esses menininhos, eles tumultuavam a vida do tio, do capitão. Então era uma ilha, Bongo Bongo, e nessa ilha morava a família dos meninos, a mãe, uma professora deles que dava aula particular para eles, o tio deles, ali tinha o tio capitão e tinha o coronel. Não tem nome, é coronel e capitão. O que esses meninos aprontavam? E tinha o Lilico, que era um terror também. Quer dizer, o Lilico fazia a maior parte das travessuras e quem levava a fama era o Hans e Fritz. Esse foi o primeiro gibi comercializado. Mas eu quero deixar claro, o gibi surgiu nos jornais. Ninguém fez uma revista em quadrinho no passado. Eu tenho aqui uma coisa que não é original, mas é uma reprodução do primeiro jornal brasileiro. Olha a data aqui, não sei se dá para focalizar. 1934, 14 de março, no Rio de Janeiro. Esse jornal chamava A Nação. E aqui está escrito Suplemento Infantil. Aqui na Nação era um jornal. Saía quadrinhos importados. Tinha um histórico e depois vem os quadrinhos aqui. Ó, vocês podem ver aqui, deixa eu mostrar. Aí, ó, os quadrinhos, né? Eram histórias diversificadas. Aí, quadrinhos de detetives. Inclusive, parece que tem até alguns aqui que tem até cores. Ó, Terra e os Piratas. Então, os quadrinhos começaram em suplemento juvenil. E quem foi o autor desse suplemento juvenil? Foi esse homem aqui, ó. Esse homem aqui é o fundador da editora Ebal. É o Adolfo Eisen. Ele é de origem judaica, veio para o Brasil. E o Adolfo Eisen, já falecido, fundou a primeira editora de história em quadrinho no Brasil. E era lançado em jornais. Agora, esses jornais aí, Gamito, cada página era uma história. Não, era uma página com uma historinha. Às vezes a historinha acabava e às vezes a historinha continuava na próxima edição. Como o jornal às vezes era semanal, então todo mundo às vezes comprava o jornal obrigatoriamente para ver a continuação da história. Alguém fez essa ideia, ó, aqui o Diário de São Paulo, né? Aqui o Diário de São Paulo, aí a Barata já fez festa, mas não aqui em casa. Aí, ó, tudo desenhistas estranhos. O Drago, que é um desenhista, ó, o Brucutu, aí o Globo Juvenil. O Globo, né? Que não é mais do Eisen, é do Roberto Marinho. O pai do Roberto Marinho, da Globo, esse mesmo, que já faleceu também, ele tinha o jornal o Globo. E no jornal o Globo chamava o Globo Juvenil. Olha o ano desse aqui, deixa eu ver. Esse era um encarte que ia dentro do jornal ou era o próprio jornal? Exatamente, ó. Esse aqui é de 1919. 1900, não é 1919 não. Aqui, esse gibi é de 48, o ano que eu nasci. Gibi não. Aqui é o Nick Holmes. 48 e 49. Isso, 48 e 49. Então esses jornais retratavam a amostragem. Daí, com o tempo, você vê que ficou um verdadeiro gibi em formato de jornal, ó. Aí, papel jornal, Superplá. Mostra a capa, papai. Esse aqui é o Superplá, já não é tão antigo, mas o modelo é o mesmo. Esse aqui é do ano, vamos ver aqui, o ano não dá para ver aqui, mas aqui é da década de 60. Esse Superplá, na época era o top de linha, vamos dizer assim. Exatamente. Então, esse aqui já não é um suplemento, um encarte do jornal. Isso aqui já é uma revista vendida na banca isolada, mas é um jornal. Bom, vamos parar de falar de jornal e vamos direto no assunto. Os jornais começaram, mas aí alguém achou por bem fazer uma revista. Mas para não perder o motivo, quer dizer, o grandão, então surgiram os tabloides. Tabloide, eu vou mostrar para você, é um gibizão tamanho grande. Maior que uma revista. Maior que uma revista comum. Os tabloides eram de papel capa grossa, às vezes capa fina, ó. E você está vendo a palavra gibi aí. A palavra gibi é nada mais, nada menos que um pretinho africano. Um menino... Era o nome dele, nome do gibi, um apelido? Por exemplo, aqui a gente fala menino, garoto,
aqui para nós, no português. Lá é gibi, na linguagem africana. Dizem que no Rio Grande do Sul esse nome também foi usado para crianças pretinha, escurinha. Então um pretinho é chamado de gibi e generalizou gibi. Mas o nome não é no mundo inteiro. Aqui no Brasil a palavra gibi. Lá nos Estados Unidos é comics. Comics. Falou em comics, você sabe que a história em quadrinho é o gibi. Na Itália, por exemplo, nós temos o fumetti. Olha um fumetti aqui. Fumetti é quadrinho italiano. Quer dizer, cada país vai ter o seu nome. Eu não tenho aqui na cabeça todos os nomes. Mas o primeiro gibi do Brasil, oficial, com capa dura, foi o Tico-Tico. Eu estou batendo porque a capa é dura. Tico-Tico, na década de 40, já tinha Tico-Tico. E você sabe me dizer qual foi a editora que editou esse gibi? A editora aqui deve estar registrado. Era, edição de Omalho. Omalho era um jornal. E também publicava histórias do Reco-Reco, do Bolão. E esse, note que não tem muito quadrinho, não. Tem jogos, mas como aqui no meio vamos ter história em quadrinho, a gente tem história em quadrinho aqui, Olha lá, os bolinhos da empregada Faustina. É quadrinho. Mas no meio tinha a lenda. Então essa edição aí, eu tenho E todos enormes, né? Diferentemente dos gibis. Note a preocupação de manter o formato grande. Por quê? Porque o formato grande já dava Ibope. Se deu Ibope nos jornais, mais ainda ia se tornando uma revista isolada dos jornais. Deu para entender? Então a temática, o tamanho das revistas é o primeiro papo nosso aqui. Aí os gibis vieram para um formato médio. Aí o Tico-Tico mesmo, ele ganhou um formato médio, que é o formato tradicionalmente chamado comics. E ainda note que ele era meio grande. Depois, eles diminuíram um pouquinho mais. Então o gibi, olha lá, olha o criolinho lá em cima, olha lá, gibi. Acho que o telespectador está vendo lá, gibi. Vamos mostrar bem para o espectador ver bem. É o gibi. Então esse aqui é um gibi da década de 50. Esse aqui é da década de 44, de 44. Note que o tamanho foi diminuindo. Mas você podia perguntar, por que diminuiu? Diminuiu, primeiro, para facilitar o transporte, levar, carregar. Facilitar para ler, esse gibizão aqui para ler, esse jornalzão aqui é desconfortável. Você vai ler, você quer ler assim, não é confortável. Mesmo porque a pessoa ia viajar, levava numa mala, sentava na rodoviária ou na estação de trem, queria uma coisa bem confortável. Perfeito. Então, os gibis, à medida que o mundo foi tendo crises do preço do papel, as editoras, para não encarecer o preço das revistas, eram obrigadas a diminuir o tamanho. Então, para você ter uma noção, passarem do tamanho de um talãozinho de cheque, menor que um talão de cheque, o Xuxa. Essa já não era editora nem do Roberto Marinho e nem do Eisen. Era a editora, VEC editora do Bonato, Delman Bonato. Os Bonato, a família Bonato, lançava o Xuxa. Se podia perguntar, tem alguma coisa a ver com a Xuxa hoje? Não, Xuxa não. O Xuxa tem acento, olha lá. Xuxa é a palavra italiana que quer dizer engraxar. Então, é a história de dois meninos, um menino brasileiro, um menino italiano e uma menina carioca. Os três estavam lá na Europa no tempo da guerra. E saía um por semana desse aqui, só que era seriado. Agora deixa eu só um minutinho mostrar para a câmera aqui, o Xuxa, né? É menor que um talão de cheque. E Gamito, o interessante é o seguinte, muita gente, eu tô até surpreso, porque eu nunca vi um gibi desse tamanho. É a primeira vez, eu tô acostumado, né, com os gibizinhos daqueles formatos normais, né? Agora, o Xuxa, né, que o menininho engraxava no meio da guerra. Falava para os generais, tanto alemão como americano, os aliados, vão tchutchá. E aí ele passou a ser o apelido de Xuxa. Esse Xuxa foi longe. Aí resolveram dobrar o tamanho do Xuxa. São dois Xuxás, dava o tamanho de um maior.
Esse foi ao contrário do que aqueles outros, que iam diminuindo. Esse foi aumentando. Esse voltou a aumentar. Na mesma editora, como deu certo o formatinho, que era um cruzeiro, seria centavos na moeda do real hoje, barato, saiu o Pequeno Xerife. Pequeno porque o rapaz era um menino ainda, que ligeiro de xerife no Oeste, e ele fez esse trabalho aí. Olha, era em série também, semanal, um cruzeiro. Xuxa e Pequeno Xerife, o Pequeno Xerife também cresceu, ó, note que ele ficou grande. Aí, no compassar do tempo, resolveram unir o Xuxa com o Pequeno Xerife, fazendo de 5 cruzeiros. Quer dizer, aquilo que era 5 cruzeiros, passou a 2 cruzeiros com tamanho médio. Aí vamos comparar os tamanhos. Ó, 1 cruzeiro, 2 cruzeiros, e aqui os 2 juntos. E tinha mais 2 histórias atrás, o Neto e o Tim. Eram 4 histórias num gibi semanal, sempre naquela linha de seriado. A ideia de seriado é do cinema. Seriados eram filmes de capítulos de 15 minutos, num total de 15 episódios, que passava nas matinês da garotada. Então você ia no matinê, via o primeiro episódio, parava num ponto estratégico que o mocinho ia ser cortado pela serra elétrica, e essa cena parava e na sessão que vem dava a resposta. Então todo mundo ia lá para ver a continuação. O gibi seguiu essa linha. Então aí é uma imitação do cinema. Eu falo fazer questão sempre de frisar a imitação do cinema. Bom, você não me perguntou, mas eu vou dizer. O primeiro gibi que eu li na minha vida, esse aqui é original, comprei, tá bom? Aqui. Comprou onde? Em Botucatu ou você foi a São Paulo? Em Campinas. Por que em Campinas? Porque tinha um colecionador, colocou na internet, eu vi o gibi e eu queria tê-lo, porque foi o primeiro gibi que meu pai me deu, eu tinha 6 anos de idade. Daí pra frente chama Dom Chicote, novo gibi, olha lá, ó. O gibi já era superado, eles puseram um novo e colocavam um personagem forte, o Dom Chicote. Dom Chicote veio do cinema. Esse nome Dom Chicote é brasileiro. Lá nos Estados Unidos ele chamava Cheyenne Kid. Era um ator que chamava Lech LaRue, nome do homem. Ele trabalhava em circo com chicote. E ele é tão bom com chicote que ele acabou indo para o cinema para fazer filmes. Ele fez em média 20 filmes chamados Cowboy B, aqueles filmes curtos de matinê. No Brasil não passavam os filmes do Lech LaRue. Mas o gibi pegou. A Rio Gráfica do dono da Globo, Roberto Marinho, na Rio Gráfica Editora, pegou o gibi. E o gibi, novo gibi, né, foi colocando personagens do cinema. E você pode dizer há quanto tempo ele ficou em cartaz, esse gibi aí? O novo gibi já está aqui no 1834. Foi até 1840 e lá vai pedra. 1840 revista. Ficou muito tempo em cartaz, nas bancas. Tinha tiragem, vendia tudo, então eles continuavam. Porque um gibi, teve gibi que não passou do 3º número. Não teve comprador. Então a maior preocupação dos desenhistas e roteiristas e das editoras era lançar um gibi e o público comprar, consumir. Agora me diga uma coisa, os escritores, quem faziam as histórias, sempre eram os mesmos ou mudavam? Como é que é essa história? Olha, isso é... Assim como o cinema tem o produtor que escreve a história, o diretor que dirige todos os trabalhos para fazer um filme, os gibi tem o roteirista e o desenhista. O roteirista é aquele que bola uma história. Mas essa história... ele coloca em balões. Por exemplo, eu vou contar uma história, não vou contar como se fosse um livro. Eu faço os balõezinhos, eu e o Nenê estamos conversando agora na TV Alfa. Se alguém estiver fazendo um gibi desse assunto, eu já fiz o balãozinho. Balãozinho quer dizer a historinha, ou fiz na barra lá embaixo, a nossa conversa. Aí o desenhista bola um desenho do Nenê e o desenho do Gamito. Deu para entender como é que é feito o gibi? E o gibi não é feito direto nesse formato aqui não, comics ou qualquer outro. Agora quem é leigo no assunto imagina que é uma coisa tão simples e é bastante complexa. Por exemplo, esse gibi aqui foi feito numa prancha. Só essa página aqui foi desenhada numa prancha, uma prancha grande. Daí foi reduzida. Então o gibi, cada quadro do gibi é uma prancha.
Aí o Príncipe Valente, cada quadro é uma prancha. E essa prancha, o desenhista fica horas e horas trabalhando ela com todos os detalhes. Aí excessivas pranchas, o número excessivo de pranchas são juntadas e formando a história reduzida. Quer dizer, aí que forma um gibi. Esse é o desenho tradicional. Hoje, com outros recursos, computação, é claro que o gibi tem uma outra roupagem, mas tradicionalmente era a prancha. O desenho, e sempre depende de um papel vegetal, quando é desenho principalmente, papel vegetal. Bom, isso tudo é a técnica da confecção do gibi ou da história em quadrinho. Vamos considerar sempre, quando você ouvir HQ, é história em quadrinho. Agora, feita essa parte técnica do tabloide, do formato comic, que é o médio, do formatinho que vocês viram aí, os formatinhos tiveram muitos tipos. Por exemplo, lá na Rio Gráfica da Globo, lá, o Roberto Marinho, ele fez o Super X para concorrer com o Pequeno Xerife e com o Xuxa. Super X, o que é Super X? Não tem tradução, Super X. É um gibi que tinha um cowboy chamado Monte Halo, que é um cowboy do cinema. Aqui atrás eles colocavam gravuras de filmes para chamar atenção, e o gibi era para concorrer. Agora, uma curiosidade, Nenê, eu gosto de ilustrar uma evolução fantástica que houve do que é o Tex hoje em banca. Hoje você compra na banca. Vamos partir de hoje, o Tex, formatão, uma vez por ano sai um formatão para homenagear. Normalmente o Tex sai no formato nem comics, não é, menos que isso. Hoje está menor que esse que está na minha mão, esse é o número 1. Esse aqui saiu em 68, esse aqui já é recente. Então o Tex, olha bem, o Tex, que é o único cowboy que ainda está por aí nas bancas, é lido hoje. E o Tex resiste ao longo dos anos, desde 68 até hoje ainda. Desde 1950. Até hoje ainda tem edição deles. Quando tinha o Pequeno Xerife, olha o que existia para concorrer com o Pequeno Xerife, o Júnior. Que a gente falava errado, Júnior, é Júnior. Tem um acento lá no U, Júnior. Dá para ver, Moacir? Aqui, Júnior. O Júnior também cresceu, com o tempo foi para tamanho de 2 cruzeiros. 1 cruzeiro, 2 cruzeiros. Daí o Júnior subiu um pouquinho mais. Quando a editora VEC fez aquele maiorzinho, o Júnior também, em 57, passou a ser maior. Olha aqui, vamos comparar as 3 etapas do Júnior. Vamos lá. Aí, localizando bem, esse é o primeiro, depois esse, depois esse. Preços diferentes, esse era 1 cruzeiro, esse era 2 cruzeiros e esse já era 4 cruzeiros. E hoje um Tex é real, R$1,50. Hoje um especial está aqui aproximadamente com R$16,90, R$19,90, R$20. R$20. Você vê como evoluiu uma revista com o tempo. Por quê? É italiano. O italiano, para mim, é melhor que o americano para fazer história em quadrinho de cowboy. Vai longe. Pois não, Lê? Nós vamos dar um pequeno intervalo com essa maravilhosa história dos gibis do Gamito, essas histórias em quadrinho. Nós voltamos já, não saiam daí. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Vem aí, Copa TV Alfa de Futebol Society Sub-13. 6 equipes. Botucatuense, Ferroviária, Arena Soccer, Cepra, Liceu Anglo, Projeto Vencer. Cobertura total da TV Alfa. Primeira Copa TV Alfa de Futebol Society. Patrocínio Sabesp. Copatrocínio A Libanesa, Equilube. Apoio Secretaria de Esportes e Lazer, Secretaria de Meio Ambiente, Acontece Botucatu. Bluebirds Comunicação Visual, Associação Atlética Botucatuense, Organização Nivaldo Ceará Eventos Esportivos, Realização
TV Alfa, uma TV sem comparação. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Março é mês de tênis de campo na TV Alfa. Copa AAB TV Alfa de tênis de campo. Inscrições abertas até 5 de março. Categorias: Especial A, B e C. Iniciante masculino e feminino. Informações pelo telefone 9611-3913 ou pelo e-mail nceará@hotmail.com. Organização Nivaldo Ceará Eventos Esportivos. Apoio Associação Atlética Botucatuense. Jornal Acontece Botucatu. Bluebirds Comunicação Visual. Mais uma promoção TV Alfa, uma TV sem comparação. Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa. E voltando com o programa Memórias Botucatu, aqui na residência do Benedito José Gamito, e ele vai estar contando essa história muito bonita de gibi, história em quadrinho, enfim, todas as curiosidades. Gamito, eu tenho uma curiosidade para perguntar para você, talvez muitos dos que estão assistindo agora também tenham a mesma curiosidade. Nós todos sabemos que na década de 40 não existia banca na cidade de Botucatu. Como é que vinham esses gibi? Como é que eles adquiriam? Bom, como a ferrovia Sorocabana era o meio de transporte mais forte daquela época, hoje já é o rodoviário, os gibis vinham todos pelo trem. E já era comum vendedores para os passageiros vender gibi no trem. Então muita gente lia gibi na viagem, o trem era longo, né? Quer dizer que o trem era uma espécie de uma banca, já era um comércio de gibi ali. E a pessoa largava no banco e depois alguns levavam. Isso já... tanto do tempo dos jornaisão, né, dos tabloides, como depois dos formatinhos, os formatos médios, mas a força mesmo do trem era a década de 40 e a década de 50. Então o pessoal que viajava de trem, agora o pessoal que queria comprar gibi ia na estação. Quando o trem chegava, já tinha alguém lá para vender gibi lá na estação, não era banca, é alguém que trazia lá empacotado. E aí, com o tempo, o seu Pires e o Didi que fizeram uma banca de jornal ali na Rua Mano, que hoje é a Papiros. Então, a Papiros já existia na década de 50. Aí Quer dizer que a Papiros, essa tradição já vem desde lá dos anos 40. Chamava Banca de Jornais e Revistas, da Mando. A gente chamava Banca do Didi ou Banca do seu Pires.
que eram os donos, eram sócios. Depois eles dissolveram a sociedade, o seu Pires continuou como distribuidor em Botucatu e o gibi continuou sendo vendido em banca. Aí surgiu uma banquinha ali no terminal rodoviário do Para Todos ali, frente ao Para Todos surgiu uma banquinha, surgiu uma lá no Bosque, e aí começou a expandir as bancas, mas não era muita banca não. Agora, a banca era uma atração pra gente, a garotada ia trocar figurinha, comprar gibi. Eu, por exemplo, comprava um gibi por semana, eu ia na missa e minha tia falava, se for na missa comigo, a missa era 7 horas lá na Senhora de Lourdes, e quando era 8 horas eu abria a banca, eu ia esperar abrir banca. E quem que era o dono da banca nessa época? Era o Didi. O Didi, como que é o nome dele? Você lembra do sobrenome dele? O nome dele inteiro eu não vou lembrar agora, mas é uma família tradicional, agora fico devendo. O Didi, a gente conheceu por Didi, tinha o seu Craiton, tinha o Toninho, tinha mais gente lá. O seu Cizenando, é um povo que eram os funcionários. Então essas pessoas eram a pessoa mais importante do mundo. Então tem aquelas pessoas que tinham dinheiro, comprava gibi todo dia. Filho de rico comprava gibi, comprava 10, 15. A gente comprava um gibi por semana, que era o Guri. Inclusive eu vou mostrar daqui a pouquinho ali na temática, o Guri. O Guri era um gibi que saía uma vez por semana, eu comprava o Guri, eu tinha preferência pelo Guri. Mas eu comprava o Dom Chicote, né? Eu comprava o Roy Roger. Então eu vou falar um pouquinho da temática do gibi, dentro de Botucatu. A temática é um partido mais famoso, o Faroeste. O Faroeste é uma paixão dos brasileiros em geral, no mundo inteiro. Então os quadrinhos de Faroeste marcaram época pra gente. E interessante que o cinema contribuiu muito para o quadrinho Faroeste. Por exemplo, o Roy Roger, vou mostrar bem para a turma ver aí. O Roy Roger e o Gene Autry, eles são personagens do cinema. Eles eram os cowboy cantores, chamados Reis do Faroeste. Começou o Gene Autry, era um cowboy cantor, e depois o Roy Roger. Como o Gene Autry se alistou na Segunda Guerra Mundial, ele se ausentou como aviador, piloto de avião, o Roy Roger tomou o lugar dele. Quando ele voltou, ficaram os dois reis. E havia até concurso, quem era mais rei, o Roy Roger ou o Gene Autry. Então saía no cinema e nos quadrinhos. Agora, a gente tinha os heróis mascarados, que era uma atração também. E a mesma história do cinema era a mesma história do quadrinho, não? Diferencial. Não, no cinema era mais completo, no gibi era resumidinho, mas só de ter a capa com a foto do cowboy, por exemplo, o Roy Roger, olha que maravilha de capa. O Trigger, que era o cavalo do Roy Roger, que foi empalhado quando morreu pelo próprio dono, era o Gene Autry era o campeão, o cavalo campeão. O cavalo era mais famoso que o artista, o cavalo fazia as manobras. Os heróis mascarados, olha, o Cavaleiro Negro, e eu tenho o Durango Kid. O Cavaleiro Negro nunca foi para o cinema, agora o Durango Kid foi. O Durango Kid foi um personagem famosíssimo. Exatamente, a gente teve mais de 100 filmes do Durango na matinê. O Dito Santa Rosa curte muito o Durango Kid. E o Cavaleiro Negro não, o Cavaleiro Negro é uma imitação do Durango Kid no gibi da Rio Gráfica, lá do Roberto Marinho. Mas o Eisen não perdeu tempo não, ele lançou os direitos autorais do Cavaleiro, do Durango Kid. Então os cowboys com o rosto tapado era uma atração, porque você não sabia que jeito que era o rosto. Uma hora o Cavaleiro Negro era o Dr. Robledo, que ele era, até o cavalo dele andava manso. Quando ele virava o Cavaleiro Negro, ele virava um demônio, com os 2 revólveres, atirava em todo mundo. Quer dizer, aí tivemos outros, Cavaleiro Fantasma. O Cavaleiro Fantasma era um personagem também que vivia nas tribos de índio. A gente teve o Zorro. Eu vou focalizar bem o Zorro, que é o... Isso que eu queria fazer uma pergunta para você, né? Eu cresci vendo o Zorro, né? Isso. Lendo Tarzan, enfim, o Fantasma. Agora, dessa história toda, desses personagens todos, qual era o mais vendido, Gamito? Olha, o mais vendido acho que foi o Superman, que eu vou falar daqui a pouco, super-heróis. Mas vamos pegar o Zorro para não perder o fio. Dos cowboys... Tinha o Zorro, que era o cavaleiro solitário, Lone Ranger nos Estados Unidos, que é esse da minha mão aqui, esse que eu estou mostrando. Deixa eu mostrar aqui. Aí, tranquilo. Agora tinha o Zorro de espada. A palavra Zorro quer dizer raposa. A raposa é um animal esperto, matreiro, e o Zorro sempre foi esperto em relação aos seus inimigos. Nunca aparece a identidade dele, então o Zorro verdadeiro só foi o de espada. Aí aqui no Brasil pegaram o Lone Ranger, que é um nome esquisito, e chamaram de Zorro, e vendeu. A Ebal vendia os dois, o Zorro de espada e o Zorro
Lone Ranger. E por que a venda nos olhos? Só para manter um certo mistério? O Zorro, por exemplo, eram seis agentes Ranger. O Ranger era um delegado lá no Texas. Eles foram assassinados na ravina lá, foram baleados, morreu tudo. Inclusive o Zorro, que é o Reid, morreu o irmão dele e ele não morreu. O tonto achou ele ferido, quase morrendo, salvou a vida dele, e a partir dali ele fez até o túmulo dele. Quer dizer, o Reid morreu. Então atrás de uma máscara tinha um justiceiro vingador, que era o Lone Ranger, cavaleiro solitário, Lone Ranger, quer dizer, cavaleiro que anda sozinho, mas não anda sozinho não, era Zorro e tonto. Agora conta um pouquinho do tonto, para quem não sabe, né? Principalmente a garotada de hoje, conta um pouquinho do personagem tonto. Esse termo tonto, o tonto é o Jay Silvers, é um personagem do cinema, que era um jogador de futebol americano, e ele era muito ágil, e na história do Lone Ranger, que começou no cinema, depois foi para os quadrinhos, o Lone Ranger é o seguinte: o tonto, numa ocasião, a tribo dele foi atacada por um grupo de brancos sanguinários, e ele estava ferido, quase morto. Aí o Zorro, ainda que não era Zorro, ele era jovem, ele salvou a vida do tonto. Daí mais tarde, o tonto foi salvar a vida do Reid, que depois virou Zorro. E aí a máscara escondia o personagem. E o tonto ficou eternamente junto com o Zorro. Como o Robin ficou eternamente com o Batman. O Robin era filho de uma família que trabalhava trapezista no circo. Morreram lá no circo, e ele se associou com o Batman. O Batman, ele era pequeno ainda, vinha andando na rua uma noite, eles eram milionários, uma quadrilha assaltou e matou o pai dele e a mãe dele, mas não matou ele. Então ele cresceu com aquele ímpeto de vingador, então ele pôs a máscara. Ele era um milionário, o milionário até agora, o grande milionário da cidade, em Gotham City. E nas horas noturnas ele era o Cavaleiro da Noite, ele era o Batman com a máscara. Então a máscara sempre foi uma atração. O fantasma tem 400 anos. Há 400 anos atrás, o fantasma, um navio foi atacado por piratas, foi assassinado o pai de um rapaz chamado Walker, e o navio afundou, ele foi jogado pelas ondas numa praia. E nessa praia, seria mais ou menos hoje a África, havia uma tribo de pigmeus. Recolheram o Walker e fizeram dele um mito. Aí o filho masculino sempre substituiu o pai. E já são 400 anos da saga, não faz 400 anos do gibi. O gibi tem 70 anos, mas a saga do fantasma, por isso que ele é chamado de imortal. Quando ele morre, ninguém fica sabendo que ele morreu. É na caverna da caveira, e ele sai sempre com o uniforme, já é o filho dele no lugar do pai. Então cada história tem um motivo de andar com a máscara, né? Então a máscara é realmente, no lado bom da história, ela esconde sempre a origem do personagem. Então o roteirista, que é sempre esconde um justiceiro. Um justiceiro, sempre um justiceiro. Que se fosse hoje, seria um assassino, um esquadrão da morte. Não, esse justiceiro, às vezes, o Zorro, por exemplo, não mata ninguém, ele atira na mão. Quer dizer, o problema de atirar e matar em gibi foi muito sério. E no cinema também. A ponto de que os críticos falavam que o gibi era o caminho para a maldade, o caminho para o banditismo. E, no entanto, eu li gibi a vida inteira e eu me considero um homem não honesto, super honesto. Quer dizer, eu sempre vou pensar assim: o bem prevalece sobre o mal. E na minha vida, o mal nunca vai entrar. Então eu tenho essa índole fortíssima que eu aprendi no cinema e no gibi. Eu nunca vi um bandido ganhar uma. Ele pode ser o bandido mais esperto. O Coringa, por exemplo, é o super bandido. O Batman sempre vai vencer o Coringa. Então, o Sargento Garcia... Nunca, em nenhum gibi de toda a tua história que você leu, nunca o bandido venceu o mocinho. Incrível que as histórias modernas, essa atual, que eu não curto, eu tenho, mas não curto, às vezes o bandido leva vantagem sobre a lei, sobre a justiça, e ele permanece matando, provocando sangue, e infelizmente isso não é bom. Eu acho que tem que manter a tradição. O bandido sempre tem que perder. E o herói é o mocinho. Agora o detalhe, Nenê. Os super-heróis, o Batman, o Superman,
o Homem-Aranha, o Capitão América, eles não são drogados, eles não fumam, eles não bebem, eles não são mulherengos. Eles têm uma namorada, mas para namorar leva muito tempo. O Superman, por exemplo, ele está quase 70 anos enganando a Lois Lane, ele não casou até hoje. Inclusive tem até livro. Saiu um livro sobre... Então isso é fato verídico, não é história em quadrinho. Não, é o quadrinho que virou história. Ó, esse livro aqui, Splish Splash, é um autor que escreveu sobre os namorados que estão enrolando as namoradas até hoje. O fantasma, eu não peguei um fantasma aqui. Bom, eu estava dizendo aí sobre o fantasma. Toda essa trajetória do fantasma. O fantasma está com 70 anos e foi para o cinema, do quadrinho para o cinema. É interessante que o Lee Falk, que já morreu com 90 anos, o sonho dele era ver um filme do fantasma atual. No passado teve um seriado, depois fizeram um filme moderno, colorido, na linha Indiana Jones, ficou muito bom. E o fantasma atingiu 70 anos. Agora eu estava dizendo das namoradas. Os quadrinhos têm as namoradas. O Superman namora a Lois Lane, nunca casou, ela não descobriu que o Clark Kent é o Superman. O Batman tem uma namorada lá também, uma repórter tenta descobrir se o Bruce Wayne é o Batman, então fica aquele lenga-lenga. O Popeye namora a Olivia, nunca casou, sempre foge do pau. O Mandrake e a Narda moram junto lá numa fortaleza e nunca... Até os grandes heróis têm medo do casamento. Até os grandes heróis têm medo do casamento. Agora, outra curiosidade, aconteceu aqui em Botucatu. Quando o Maurício de Souza veio em Botucatu, o pai aí o nosso Walt Disney brasileiro, eu estou mostrando aqui, Moacir, um DVD feito pelo Davi, né? Eu com o nosso Maurício, e o Maurício segurando a terceira revista que ele desenhou na vida, que é esta daqui, é Os Astrás. O Maurício de Souza começou como empregado do Jaime Cortez e ele começou desenhando terror. Não deu certo, aí o próprio Jaime Cortez orientou ele para que ele desenhasse quadrinho infantil. E ele começou lá no Cacareco com o personagem Bidu, que é um cachorrinho, e o Franjinha. E aqui, nesses gibis astrais, o Franjinha e o Bidu estão aí. É o terceiro gibi que o Maurício desenhou. Ele nunca mais viu esse gibi. Ele não tinha, você tinha na sua coleção? Tem na minha coleção e está autografado. Você pode ver que está autografado pelo Maurício aqui embaixo. E ele queria comprar, ele queria de graça, queria tudo e eu não quis vender. Outra curiosidade, os quadrinhos acompanham também a evolução do mundo. Quando derrubaram as Torres Gêmeas, lá no 11 de setembro, nasceu um gibi de luto. O Homem-Aranha sem nada na capa, negro, mostrando que o Homem-Aranha chegou atrasado, senão ele teria salvo a tragédia do 11 de setembro. Você vê que curioso, não tem nada a ver, né? O Homem-Aranha não existe, é um personagem dos quadrinhos, isso eu ganhei do Moacir. Ele me deu de presente, é uma raridade, hein? Isso aqui vai valer história, é luto. Outra curiosidade, que os quadrinhos obedeciam o cinema, por exemplo, existe gibi do Mazzaropi. Aqui, o gibi do Mazzaropi, é o caipira do cinema brasileiro, virou gibi. Isso eu não conhecia. Gibi do Mazzaropi, a gente sabe de bastante filme, né? Mas gibi. Gordo e Magro tinha gibi. Oscarito e Grande Otelo, aquela dupla famosa, tinha gibi. Né? Então, os personagens, por exemplo, Beto Carreiro, aquele lá do mundo do Beto Carreiro, ele faz um cowboy no gibi. Ele também tem o gibi do Beto Carreiro. Não pegou, hein? Saiu 3 números e acabou. Da TV também vieram personagens como At Hirp, como o Homem do Rifle. Muitos personagens da TV viraram gibi, foram para o quadrinho e deu ibope. Outra curiosidade aqui, o número 1 da Mônica. A Mônica começou uma menininha dentuça e hoje a Mônica cresceu e os gibis jovens, os jovens lêem muito estilo mangá. O mangá é um gibi japonês. Eu falei que o Fametta é italiano, o comics é americano e no Japão é mangá, que a pronúncia certa é mangá. Bom, o tempo vai acabar e a gente não tem muito o que falar, não. Tem muito o que falar, não tem. Aqui, por exemplo, o nosso personagem lendário, o Saci, também existe, o Saci Pereré do Ziraldo. O Ziraldo está vivo ainda, um grande desenhista.
Existiu também a preocupação do Eisen em fazer gibi para a história. Olha, o Getúlio Vargas, fazer média com o Getúlio Vargas, fizeram um gibi da biografia do Getúlio Vargas. E tem do Tiradentes, tem Dom Pedro I. Então a escola, tem o gibi do Vigilante Rodoviário, esqueci de pegar aquele herói, super-herói, amigo do Moacir de Estrada aí, o Vigilante Rodoviário tem um gibi também. Saíram 13 números. Olha, eu estou falando correndo um monte de coisa porque a temática é muito grande. A literatura ganhou também adeptos, se me permite um minuto, vai falando que eu vou pegar. A literatura e a religiosidade. Por exemplo, os quadrinhos também tivemos quadrinhos com a vida do João Paulo II, o Papa, com Santo Expedito, com Jesus Cristo. Nós temos gibi em quadrinho da história de Jesus Cristo. Agora, para encerrar, Nenê, os quadrinhos geram polêmica. No último Enem, essa é a coisa de agora, na Veja desse começo do ano aí, 2013, tem uma matéria aqui que os críticos literários estão bravos. Porque no Enem caiu mais pergunta do Garfield, que é um gato da história em quadrinho, e outros personagens, do que quadrinhos da literatura, personagens da literatura universal, da literatura brasileira, como Machado de Assis, José de Alencar, José Mauro de Vasconcelos. Então, em vez de cair coisas da literatura, está caindo coisa dos quadrinhos. O Garfield, caiu várias perguntas do Garfield. Quer dizer, quem não lê gibi não passa no Enem, né? Quer dizer, é uma curiosidade aí, uma crítica. Uma pesquisa aqui, não precisa nem mostrar, mas a poesia caiu 58%. 58 questões de poesia. De HQ, 32. Dizer, o HQ é o gibi. História em quadrinhos. Então, os quadrinhos, a cada dia que passa, vai ganhando terreno. E você recomenda, então, que leiam cada vez mais gibis? Eu tinha um professor que dizia assim, todo mundo tem que ler, nem que seja gibi. A frase do professor Guilherme de Abreu e Castro, um escritor, ele falava, todo mundo tem que ler. Leia coisa boa, um livro, um romance, um livro científico, mas se você não quer ler nada disso, leia gibi. Você estando lendo gibi, o gibi é considerado hoje a 9ª arte do mundo. A arte de desenhar e de transformar um roteiro em desenho. Então o quadrinho, o HQ, realmente já tem faculdade para você estudar história em quadrinho, ou como desenhista, ou como roteirista. Ele está encaixado na faculdade de comunicações. Então, uma das áreas da faculdade de comunicações, quem quer ser ligar a história em quadrinho, ou desenhar quadrinho, ou ser roteirista de história em quadrinho. Como tem cinema, tem a TV, tem o rádio, história em quadrinho. A 9ª arte do mundo. Gamito, deixa o seu telefone e seu endereço para que quem queira visitar aqui o seu acervo, venha até aqui. Olha, se você gosta de história em quadrinho, você aí eu vou lançar futuramente, não muito, logo vou lançar no Diário da Serra, já falei com o Pedro Manhães, uma coluna vai chamar Quadrinhos para Quadrados e Redondinhos. Olha que legal, quadrinhos para quadrados e redondinhos. Quadrados seriam a nossa geração, a minha principalmente, do Moacir, os quadrados, é aquela velha guarda. E redondinhos, a juventude de hoje, a meninada, o jovem. Então, se você é jovem ou quadrado ou redondinho, venha falar com a gente. Rua Joaquim Leandro de Oliveira, 45, meu telefone, 3822-3252. E tem um celular aqui também. Eu tenho aqui, para não cometer erro, 9106-4494. Vou repetir, 9106-4494 é o celular do Gamito. Então, cinema antigo, história em quadrinho, de todos os gêneros, desde as modernas e as antigas, é aqui no Estúdio Paiol. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra
do meu coração.